Tudo bem, pessoal? Rodrigo Tavares por aqui. Estamos com mais um Diálogos aqui no canal do Tavares. Hoje a gente vai falar sobre um tema que voltou a ter repercussão nas redes sociais. Teve um artigo do Bookster esses dias no jornal o Globo e trouxe de volta esse debate sobre autoajuda, livro de desenvolvimento pessoal versus leitura de ficção. E também vou trazer um vídeo um pouquinho mais antigo aqui do YouTube que falava sobre por que ler ficção? Vale a pena? O que a gente aprende com ficção? Acho importante a gente conversar um pouquinho sobre isso, ainda mais nesse momento que eu estou convidando vocês para participarem do Leia Lento, mas a gente vai conversar com isso logo logo, agora depois. Não esqueçam de deixar o seu triplo C, curte, comenta, compartilha, que a gente já volta para conversar um pouquinho mais sobre literatura aqui no Diálogos. Pessoal, Rodrigo Tavares por aqui, estamos de volta então com Diálogos para falar sobre esse tema um pouquinho polêmico, mas eu acho que é super importante. Esse vídeo, ele é com o tema indicação de uma seguidora nossa, a Carol, que me mandou uma matéria do Pedro Pacífico, Bookster, para eu dar uma debatida e achei muito importante, mas antes vou pedir vocês já seguirem meu Instagram, não deixarem se já estão por aqui, seguirem aqui o canal, deixar sua curtida, porque esse é um tema que realmente me interessa bastante. E aí eu vou um pouquinho mais atrás. Tem um vídeo mais antigo no Instagram que tem uma menina que faz uma atuação. E aí é uma situação que eu já passei na vida real e acho que é importante a gente conversar. Chegou um amigo e perguntou, e aí, o que tu tá lendo? E a pessoa disse, sei lá, tô lendo Tempo e Vento. E a pessoa falou pra mim, tu gosta desses livrinhos de historinha? Eu até leio todos os dias 15 páginas por dia, ali quando eu me acordo, mas eu leio livro de autoajuda, que eles não chamam de autoajuda, né? Livro de desenvolvimento pessoal, livro que vai me ajudar a virar um bilionário, para mudar minha rotina. É uma geração que veio aí depois do Milagre da Manhã, não sei se você se lembra, então, tipo, tu tinha que acordar, rezar 15 minutos, ler outros 15 minutos, meditar, depois ler, enfim. São essas modas que a gente tem que às vezes passam um pouquinho, às vezes voltam, mas esse tipo de mentalidade pegou. E tem muita gente que realmente adquiriu o hábito da leitura a partir dessas leituras de livro de desenvolvimento pessoal, de livro empresarial, sei lá, A Sutil Arte de Ligar ou Foda-se, Como Fazer Bons Amigos, Influenciar Pessoas, esse tipo de literatura. Eu já tentei ler alguns deles, confesso que acho chato, mas respeito quem lê, eu acho que toda leitura é válida, mas por que ler a ficção? E aí eu trago este artigo do Pedro Pacífico, que é um artigo bem interessante que saiu no Globo. Diga-me se tu lês e eu te direi. Em primeiro lugar, pessoal, eu queria dizer para vocês já desde o começo. Eu não sigo o Pedro Pacífico, já segui logo quando ele não era famoso, ali quando ele começou. E não sigo por quê? Porque eu não curto muito as coisas que ele produz. Então, assim, não tô aqui para defender pontos de vista, para defender texto do Bookster. Confesso que não entendo como ele chegou nesse tamanho. Entendo porque Tati Feltrin é gigante, entendo porque Nuvem Literária é maravilhosa, entendo porque o meu amigo do Livrado, o Yuri, é famoso e conhecido na literatura porque faz resenhas maravilhosas. Nunca consegui entender o tamanho que o Bookster chegou, mas chegou o mérito dele. E agora eu estava vendo este artigo aqui que a Carol me mandou, e é um artigo bem interessante. Eu vou ler um pedacinho aqui de alguns pedaços que ele mesmo destacou no seu Instagram. Ó. Está tudo bem pegar um livro que não me prometa ensinar a ser um grande líder ou a ganhar milhões em poucos passos. E isso, repito, não faz de mim um perdedor. É claro que não faz de ti um perdedor. A literatura ensina a compreender o outro e a complexidade, assim como a beleza das diferenças. Muito embora a gente esteja aqui num lugar bem comum, a gente não tem que estar muito preocupado em virar bilionário, etc. E aí a gente traz o porquê que é importante ler ficção. A ficção, além de nos dar um repertório enorme de palavras propriamente ditas, a literatura nos dá um repertório de raciocínio, nos dá um repertório de civilidade. Ao nos convidar a exercer a empatia, nos colocar no lugar dos outros, a literatura nos coloca em situações diferentes em que a gente consegue entender as pessoas que são diferentes da gente. Diferente de quando tu está lendo um livro de desenvolvimento pessoal, 15 páginas por dia ou 15 minutos toda manhã, unicamente para lançar frases para o universo, para te fazer chegar mais longe, enfim, essas coisas, esses papos meio de coach, assim. Então, a ficção não. A ficção é uma leitura que treina e que faz trabalhar aquilo que a gente aprendeu enquanto ser humano, enquanto evolução do ser humano. Né?
A gente contava histórias lá remotas, na beira da fogueira, de forma oral, até se pensar que essas histórias iriam se perder e se criaram símbolos representando os fonemas, os sons, e a gente pôde escrever essas histórias para que elas nunca mais se perdessem, se passassem de gerações para gerações. E quando a gente pega um texto para ler, pessoal, quando a gente pega essas palavrinhas para começar a somar uma letra na outra, a nossa cabeça está trabalhando e está formando imagens, está formando histórias. E quando a gente está pensando neste aspecto de formação do imaginário, a escrita de ficção, a literatura, nos leva para outro patamar. A gente está preparado para enfrentar o mundo a partir da literatura. E aí vem os detratores, tá lendo romancezinho. Bom, existem livros e livros. Tem livros que são mero entretenimento e tem livros que te convidam a uma reflexão. Mas todos eles são importantes porque eles fazem parte dessa jornada do leitor. E eu vou me lembrar de algumas leituras que eu fiz, nem faz tanto tempo assim, mas, por exemplo, o Ensaio sobre a Cegueira. Eu li durante a pandemia, ali para 2020, não tinha lido ainda o Saramago. E foi um choque ver que aquilo que ele escreveu estava acontecendo. Não só no sentido pandêmico, mas no sentido das relações humanas, de como a gente estava se tratando uns aos outros naquele momento. Ou então, quando li A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende, que trata do período da ditadura militar no Chile, e também já vimos coisas parecidas acontecerem não tão longe aqui no Brasil. Não digo de ditadura, de golpe, mas eu digo de sentimento da gente, da população, em relação às suas instituições. Estava tudo ali. E quando a gente consegue entender que a literatura tem esse poder de nos levar para esses lugares, ela nos prepara para quando essas situações aparecem. E outra questão que me causa um incômodo, até que eu tenho um outro artigo da 451 que eu vou ver se deixo aqui nos comentários, que fala sobre essa espetacularização das leituras e realmente está virando isso. A gente tem 1 milhão de influencers indicando os livrinhos do momento, normalmente sob forte patrocínios. Por isso que eu convido vocês a lerem de forma consciente, a lerem os livros que estão com vontade, baseados única e exclusivamente na sinopse. Quando a gente procura literatura com base na sinopse, a gente tem pouquíssima chance de se dar mal, de se enganar. Diferente de quando a gente está lendo o livro por motivos extraliterários. Ou porque uma turma está pedindo, ou porque o pessoal da militância política está pedindo, ou porque leia gaúchos, leia nordestinos, leia mulheres, leia homens, leia pardos, leia pretos, leia brancos. Todos esses catálogos que ficam nos colocando em caixinhas são caixinhas colocadas pelo mercado para nos vender de forma mais fácil nas livrarias. Mas a gente, enquanto consumidor consciente, tem a obrigação de pensar um pouco mais naquilo que a gente está lendo. E aí, voltando para o tema deste vídeo propriamente dito, que a gente precisa falar sobre isso, é essa questão da importância da leitura da ficção para a formação do nosso imaginário e para a formação do cidadão mais competente para as suas atividades do cotidiano. Eu acredito muito nisso, mas preciso trazer uma frase do Oscar Wilde, que eu postei até num post do Instagram hoje, e ele dizia o seguinte: algumas coisas são importantes demais para serem levadas a sério. A literatura é uma delas. Porque não adianta a gente ficar brigando aqui o que é melhor, o que é melhor. É óbvio, e aí eu vou cravar, tá? É óbvio que ler ficção é muito mais importante que ler livro de desenvolvimento pessoal. Mas a gente não precisa brigar por causa disso. Porque a literatura é muito mais importante do que este debate. Ela é praticamente etérea. A gente não tem que ficar gastando pólvora com chimango, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. A eles que gostam de ler desenvolvimento pessoal, eu torço sinceramente que seja apenas uma porta de entrada para a leitura de ficção. E a vocês que já estão com a gente lendo ficção, vou convidar para no ano que vem, 2026, participarem do Clube de Leitura Leia Lendo. Lendo Lento. É um clube de leitura que a gente vai ler apenas 6 livros juntos em 2026, para permitir que vocês leiam devagar, conversem, filosofem com a gente sobre literatura. E óbvio que quem lê mais rápido, quem tem mais tempo, vai ler os outros livros durante todo o ano e ainda vai poder conversar com a gente sobre eles no grupo do WhatsApp. É gratuito. Eu espero então, pessoal, que vocês tenham gostado. Vou pedir que vocês curtam, comentem, compartilhem, continuem com a gente.
Pretendo trazer nas próximas semanas alguns assuntos mais focados em escrita literária, em criação literária, e peço que vocês fiquem aqui com a gente. Muito obrigado e até lá.